Código Aberto chegando mais uma vez, mais uma semana. Esse é o nosso 11º encontro. Essa temporada tem sido bem especial. Toda temporada é especial, toda temporada tem as suas questões especiais, tem temas especiais e convidados especiais também toda temporada. Nesta forma bem especial, estamos conversando sobre mordomia, administração da vida, sobre possuir, sobre cuidar de coisas que são posse de Deus. A gente tem conversado sobre cuidar daquilo que não é nosso, como se fosse nosso. E temos conversado disso com esses convidados que aqui estão. Tudo em ordem, Karine? Tudo em ordem, pastor. Firme e forte. Firme e forte. Mais uma lição aí para o nosso crescimento. Legal. A Karine que trabalha aqui na Novo Tempo, né, Karine? Isso aí. Estou muito feliz de ver o pessoal aqui na Novo Tempo. Venham nos visitar mais vezes. Você trabalha com o que aqui mesmo? Hoje eu trabalho no departamento da TV, no núcleo educativo, produzindo 2 programas. Legal, muito bom. Bom ter você aqui com a gente, que é produtora de outros programas e agora está saindo dos bastidores para contribuir aqui com a gente nessa temporada. Obrigado. Só fazendo um adendo, os programas que eu trabalho têm tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, que é o Saldo Extra. Sim. É um programa que fala sobre nosso relacionamento financeiro, né? Como que a gente deve lidar com isso. E o Fé em Ação, que é como a gente deve usar os recursos que Deus nos dá para colocar em ação a nossa fé. Legal, muito bom. Então vai ser bom porque a gente já tem alguém especialista na área. Tá ótimo. Diego, tudo em ordem? Tudo bem, pastor. Muito bom estar aqui mais uma semana, podendo prestigiar a vida, né, que Deus nos dá e utilizando um pouquinho daquilo que Ele revelou para nós para compartilhar com os amigos. E só para lembrar, Diego, você é hoje coordenador do curso de enfermagem lá do IAP, Isso, né, do IAP. na Faculdade Adventista do Paraná. Exatamente. O que mais você faz da vida? Estudo também, sou aluno aqui da Unicamp, faço meu doutorado aqui em psiquiatria ali na Unicamp, sou pai do Davi, isso dá uma carga horária grande no meu tempo. Minha esposa, Josi, também quero mandar um beijo para eles. É isso aí. Bom ter você aqui também Prazer. mais uma vez. Prazer. Pastor BJ. Estamos aí mais uma vez. Pastor lá da Igreja Central de Curitiba. Igreja linda, um abraço para todos os meus jovens lá, todo mundo daquela cidade linda lá. Legal. E lembrando, Pastor BJ tem um canal que ajuda também a gente a se aprofundar nos temas aqui do nosso guia de estudo, certo? Isso aí, canal Vitor BJ. Tamo lá. Vitor BJ por extenso. Por extenso. Lembrando, por extenso. muito claro. Faço lá com minha esposa. Até mando um abraço para minha esposa, Dani, meu cachorrinho. É nóis. Ivelise. Oi. Firme e forte, Ive. Firme e forte. Então tá bom. Ivelise também mora em São Paulo. Isso. Frequento ali a Nova Semente. Gosto de cozinhar. Gosta de cozinhar, gosta de receber gente para cozinhar. Gosto de receber gente. Gosta de comer. Depois desse código aberto, a gente vai ter que fazer um junta-panela na casa daí. Vai ter que ter. Verdadeiramente. Então, e gosto de estar com pessoas, pastor. Então nós vamos ter que fazer já uma data para celebrar, né? O último programa. Vamos juntos. Vamos lá para casa, sim. Tá ótimo. Obrigado, viu, Ive, mais uma vez pela sua presença. Aí a Ivelise, que a gente chama de Ive de vez em quando, né? E tá tudo certo. Tudo certo. E posso mandar um abraço para os meus alunos, tanto da FEMIL como da Belas Artes, que nesse período estão aí acompanhando os programas, e para toda a minha família também, especialmente hoje para a comunidade da Nova Semente, que eu frequento. Legal. Obrigado, viu, Ive? Obrigado aí, obrigado por sempre enviar abraços aí, assim o Código Aberto vai abraçando cada vez mais gente. Nós temos também o trio Discípulos, que já esteve com a gente na semana passada e vai continuar com a gente agora até o final da nossa temporada. Tudo em ordem com vocês? Tudo certo. Tudo certo. Para honra e glória de Deus. Amém. Então temos aí Elias, Raíssa e Daniel. Eu estou manjando muito já do nome de vocês. De onde vocês tiraram o nome Discípulos? Claro que a gente sabe que vocês tiraram da Bíblia e tal, mas por que que... Esse nome foi de um antigo grupo, né? Meu pai tinha dado esse nome para o grupo, ele era o líder do grupo. E esse grupo acabou, né? E posteriormente, quando nos juntamos, eu sugeri esse nome e eles aceitaram. E aí ficou Discípulos. Então é o Discípulos 2.0, então. Exatamente. E até aproveitando aí, mandando um abraço pro meu pai, uma grande influência na minha vida musical e na minha vida toda. Legal. Espiritual. Vocês têm algum parentesco entre vocês? Não? Não. Não. Somos só amigos. Legal. E também mandar um beijo para minha família, mãe, Davi, e para minha namorada, futura esposa, Laís, e para a família dela também. Ele já mandou abraço para todo mundo. Todo mundo. Depois, nos próximos, também vocês mandam abraço também para todo mundo, tá bom? É isso, beleza? Nós vamos fazer a oração e vamos para o nosso tema de hoje. Nosso tema hoje é talvez um dos mais presentes na vida da gente, que é brasileiro, não só da gente que é brasileiro, na vida do ser humano mesmo,
O ser humano é alguém que, às vezes, tem uma certa dificuldade de viver dentro daquilo que pode, apenas com os recursos que recebe. E a gente vai falar sobre dívida. Não é o saldo extra, mas a gente vai falar sobre dívida, tá bom? Nós vamos orar e daqui a pouco nós vamos, então, logo na sequência, vamos para o nosso estudo. Eu vou pedir para a Ive para orar para a gente. Pode ser? Querido Deus, nós te louvamos pelo privilégio de estudarmos um tema tão delicado e é por isso que pedimos amor nas nossas palavras, inspiração do Teu Santo Espírito e convicção para cada um que nos escutar, que se encontrar nessa situação, que o tempo é hoje de nós fazermos ajustes, mudanças para vivermos de maneira excelente, que é o Teu chamado para nós. Amém. Abençoe toda a equipe aqui da Novo Tempo, na liderança do Thiago, o pastor Thiago também, cada um de nós aqui presente, os familiares representados. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem. Quando a gente fala sobre mordomia, a gente já falou sobre dízimo, a gente já falou sobre oferta, a gente acabou passando também pela ideia do tempo, que tudo isso é de Deus, a gente acaba devolvendo os dízimos, entregando as ofertas. Mas, quando a gente devolve o dízimo e entrega as ofertas, como é que fica a minha responsabilidade para com aquilo que fica na minha mão? Talvez essa seja uma questão importante para a gente começar. Como eu tenho que diminui a minha responsabilidade, já que a gente devolveu o dízimo e entreguei a oferta, então tá bom, ó, Senhor, isso aqui é seu, e agora com o que fica na minha mão, como é que eu tenho que viver com aquilo que eu não entreguei diretamente para a causa de Deus? Primeiro é entender que aquilo também é de Deus, né? Às vezes a gente fala, não, Deus 10%, agora o resto é meu, ok. Não, os 90% também são de Deus, mas você vai ter o privilégio de administrar. Então, acho que essa é a base de tudo. Você entender que seja os 90%, o que ficar na sua mão ainda é de Deus, então você tem uma responsabilidade de administrar como Deus administraria. Pode falar, por favor. Eu acredito, pastor, que para a gente devolver o dízimo e para a gente doar as nossas ofertas, a gente precisa ter um planejamento para que isso aconteça. E se a gente tem um planejamento para retirar o dízimo, para devolução, para os nossos pactos, para as nossas ofertas, a gente também precisa ter um planejamento para o resto do dinheiro que nós vamos ter, para que ele seja suficiente para nos manter. Só para reforçar isso que o pastor BJ disse, quando a gente entende que tudo é de Deus, aí muda o panorama na minha cabeça. Eu não vou comprar porque eu desejo isso. Aí o dinheiro continua, não só os 10% do dízimo, continua sendo sagrado, continua sendo separado por um propósito especial, né? Então, se Deus me concedeu, é para que esse dinheiro seja uma bênção para mim e uma bênção para outras pessoas. E aí é que está o problema, quando a gente entra na questão da dívida. Quando o dinheiro não se torna uma bênção, acaba se tornando, o mau uso dele, a falta de planejamento, como a Karine disse, pode se tornar uma maldição para mim e para minha família, né? Então, acho que a repercussão desse uso indevido é muito complicada, muito preocupante. E acho até importante, pastor, nós situarmos para quem nos escuta o que são dívidas. Porque nem todos os compromissos que são assumidos no aspecto financeiro, eles são caracterizados como dívidas. É importante isso. Então, separar o que são dívidas de compromissos. Por exemplo, eu fui dar uma olhada nos estudos e dizem aí os estudos e os apontamentos que 60 milhões de brasileiros no ano de 2017 se encontravam em dívidas. 56% das famílias brasileiras se encontravam em dívidas. E aí, compartilhando um caso, teve um rapaz que comprou um tênis que custava R$400. E aí ele resolveu parcelar. E quando chegou no período para ele poder pagar, ele não conseguia pagar. E aí, esse compromisso que ele tinha acabou se tornando uma dívida no valor de R$4.600. Você vai falar, um tênis de 400 virou R$4.600, exatamente por ausência de planejamento. E depois, a forma que isso vai sendo cobrado compromete muito mais do que o valor que era principal, se tornando aí um acessório que eu não consigo administrar financeiramente e que causa desafio. Então, já que você falou disso, você deu um exemplo, mas eu acho que, para além do exemplo, como é que fica claro essa questão? Então, quando é que se torna dívida? Porque a gente está falando, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais, já que a gente, só para fazer o trânsito bem claro de uma ideia para outra, nós estamos entendendo o seguinte, que nós devolvemos nossos dízimos, entregamos nossas ofertas, mas aquilo que fica em nossas mãos também carece de um uso responsável, porque continua sendo de Deus. Então, quando eu uso de forma irresponsável, eu também estou fazendo, eu não sou um bom mordomo só porque eu devolvo o dízimo e entrego a oferta. Bom mordomo também cuida daquilo que fica nas minhas mãos.
E aí, então, agora como é que a gente separa? Porque talvez alguém está ouvindo, então eu não posso comprar nada para pagar prazo. É isso que está querendo ser dito? Então, legalmente, na maneira técnica, vamos falar num espaço temporal, eu vou fazer esse corte, tá bom? A lei diz assim que quando alguém assume um compromisso, até que chegue a data do pagamento, isso não é uma dívida. Tudo bem? Tanto é que o credor não pode cobrar antes dessa data. Vamos a um exemplo. Então, o BJ aluga o imóvel dele para mim. E eu devo pagar o aluguel todo mês, no dia 10. Ele não pode me cobrar no dia 9. É no dia 10 que eu devo pagar. Mas passado o dia 10, se eu não paguei, isso se torna uma dívida. E ao valor principal é agregado uns juros, uma correção. E se eu não pagar, ele pode me cobrar de outras maneiras. Então, eu posso me programar aos pagamentos a prazo, mas dentro do meu contexto financeiro. Porque quando eu não honro nesse espaço temporal, eu vou sofrer consequências e sanções que a lei permite. E é isso que é um desafio no nosso país. São essas sanções financeiras de juros, correções, que eu não espero, não acho justo, entendeu? E o que eu achei interessante é assim, que também nem todo parcelamento é dívida, né? Às vezes, poxa, você comprometer, acho que tem até uma porcentagem interessante, que às vezes você pode comprometer, às vezes, poxa, financiar uma casa, às vezes questão dos estudos, às vezes um bem que você está precisando, mas o segredo está na questão planejamento. Quando a gente começa a entrar na ilusão de não vou pagar agora, então posso parcelar, vou indo e tal, a gente entra numa bola de neve, como você falou, ainda mais no nosso país, os juros e toda essa questão, aí, meu irmão, chega uma hora que você nem vê mais onde você está. Dentro dessa esfera de dívidas, de pagamento na data, entra a questão do empréstimo, tomar emprestado, que é uma outra esfera de discussão. Porque tomar emprestado, por que eu devo emprestar uma roupa? Eu aprendi muito com a minha mãe assim, ao invés de emprestar, então doa. A mamãe me ensinou. Doe o que você puder. Porque quando você empresta, se a pessoa não devolver, você cria dentro de você um sentimento tóxico negativo em relação ao outro. Poxa vida, pastor Tiago, eu te emprestei, o senhor combinou que ia me pagar e não me pagou. O senhor acha isso justo? E a pessoa acaba perseguindo inconsciente a outra e comprometendo a sua vida espiritual. Porque aí eu estou julgando e esperando do outro que ele não é capaz de me dar. Então, essa questão do empréstimo é uma outra situação que gera, tanto para o que emprestou como para o emprestado, uma situação de dívida emocional, não é nem tanto financeira. Porque eu acho que você me deve, você tem que pagar. Então, doa. Se você puder, doa. Se você quer emprestar, então empreste sem esperar o retorno. Porque, especialmente, essa questão do empréstimo também é muito complicada. Eu já li muito sobre os especialistas falando quando que a gente deve contrair uma dívida. Na realidade, nunca, né? Na realidade, a gente deveria pagar tudo à vista. Mas uma dívida, tu não deve comprar as coisas parceladas, coisas que tu consome na hora. Por exemplo, comida. Tu vai comprar parcelado, sei lá, um passeio que tu vai fazer, coisas que tu vai usar na hora e depois tu vai ter que ficar pagando por algum tempo, acaba se tornando perigoso, porque tu já consumiu e tu tem que continuar pagando. Então, quando tu vai fazer uma dívida, tu pensa, quanto tempo eu vou ter isso para eu poder estar pagando? Por exemplo, eu vou comprar um perfume que vai me durar 3 meses. Então, eu posso estar pagando esse perfume nos 3 meses, porque eu vou estar usando ele durante 3 meses. E o que eu acho legal é a questão de ordem, né? Assim, a Bíblia ela traz uma ordem automática, até meio natural, que é a questão do trabalho e depois a recompensa. Né? O grande perigo que eu vejo, não é questão do parcelamento, às vezes de colocar, às vezes comprar uma coisa que você consome e depois continua pagando, é isso, é que a gente inverte essa ordem. E aí você tem a recompensa antes do trabalho, antes do esforço. Você desfruta a recompensa e você nem aproveita 100%, porque você está aproveitando pensando, eu vou sofrer ainda para pagar isso. Então você não aproveita 100% e depois você ainda sofre preocupado, trabalhando para pagar uma recompensa que você não vai ter, você já teve. Então isso é meio que uma escravidão, né? E a Bíblia deixa claro, em Romanos 13, versículos 7 e 8, que é o verso central na introdução dessa lição, que a gente vai precisar pagar algumas coisas. Por isso, a nossa preocupação em não contrair a dívida, que a Evi definiu muito bem. Então, o verso diz assim, pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. A ninguém devendo coisa alguma, exceto o amor. Eu achei isso muito interessante. A gente
pode ficar em dívida em relação, no caso, pode não, a gente já está em dívida em relação ao amor, amar as pessoas. Deva amor. Deva amor, então. Agora, quem pode nos escutar pode estar pensando assim, então vocês estão me julgando porque eu estou cheio de dívidas? Essa não é a questão não é a dívida, é a dispensa de energia emocional em relação à dívida, porque isso causa uma distração, a distração vira tentação, a tentação quando eu aceito de querer aquilo que eu talvez não consiga pelo trabalho, então eu quero de qualquer jeito para uma satisfação, me torna escravo emocional. Mas uma coisa, você falou a respeito, por exemplo, sobre emprestar algo, né? Que talvez não seria melhor emprestar, seria melhor doar. Mas a gente tem o outro lado, e o tomar emprestado. Porque uma coisa é eu emprestar algo, tá bom, então eu não vou emprestar, eu vou doar, ou vou emprestar com meio desapegado, mas e o tomar emprestado? Até que ponto? O que a Bíblia pensa sobre isso? O que a Bíblia nos aconselha sobre tomar coisas emprestadas? É satisfazer algo que você está impedido de ter no momento. É diferente quando você precisa de algo emergencial, pastor. E existem situações que são excepcionais. Então, eu posso estar passando pela sua casa e aí eu estou com frio e a sua esposa me empresta uma blusa e eu vou devolver. É diferente de eu pedir emprestado para o Diego o carro dele porque eu acho o carro dele muito bacana e eu tenho interesse em ter. E aí eu quero sentir como é ter o carro dele. E eu não posso comprar. Naquele momento, isso está fora do meu orçamento. A questão do desejo em relação às coisas, há uma linha muito tênue. E isso tem a ver exatamente com o que o BJ falou. Todo o restante, fora o que eu oferto e o dízimo, também é de Deus. Não significa que você não mereça presentes. Isso no coaching a gente trabalha muito. Quando você recebe o seu valor financeiro, é prudente que você tire um valor para se presentear, para dar coisas que gerem para você satisfações também, mas de modo responsável, porque a Bíblia exatamente nos aconselha num estilo de vida que deve ser adotado. E cada vez mais simples é um pouco melhor. Não significa que eu não goste de coisas boas, mas que eu assuma a responsabilidade daquilo que eu resolva ter. Eu achei muito interessante, até essa questão ao invés de emprestar, doar, até o tomar emprestado, e eu vi aqui o Salmo 37, verso 21, traz uma perspectiva interessante, diz assim, o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Então assim, eu acho que a Bíblia não está querendo dizer que todo mundo que pega emprestado é ímpio, não. Mas está dizendo, filho, o tomar emprestado é uma responsabilidade, então tenha sabedoria ao fazer isso. Né? E essa questão também de você doar, ajudar e se compadecer das pessoas. Ter alguma coisa emprestado, quando a gente pensa na mordomia, ter alguma coisa emprestado é estar com algo que não é seu duplamente. Porque tudo já é de Deus e, além disso, é algo que foi confiado ao outro e eu agora falo, não, isso que é seu, eu vou cuidar. Então, ou seja, o tomar emprestado aumenta a responsabilidade porque agora eu estou com algo que não é meu duas vezes. E a gente vai, daqui a pouco, voltar ainda a continuar conversando. A Karine está aqui a postos para falar e a gente volta para continuar a nossa conversa sobre dívida, sobre empréstimo e sobre como isso nos ajuda, como lidar bem com isso pode nos colocar de uma maneira melhor como mordomos do Senhor. Fica por aí, o Código Aberto volta daqui a pouco. Estamos de volta, Código Aberto, segundo bloco. Lembrando você que você pode continuar acompanhando e se você perdeu o primeiro bloco, você pode ver o primeiro bloco nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube. Você pode também ter pedaços importantes, alguma fala ou outra que a gente acaba recortando e postando nas nossas redes sociais, você pode compartilhar também, mas principalmente aquilo que você tem ouvido, tenta colocar na sua cabeça, incluir nas suas conversas e falar sobre isso com as pessoas para que você, que está sendo abençoado com aquilo que o Código Aberto está trazendo para você, você possa abençoar as outras pessoas também. Hoje, de maneira especial, nós estamos ainda seguindo nosso tema sobre mordomia, que é a administração da vida, administração dos recursos que pertencem a Deus. Nós estamos falando um pouquinho sobre dívida, porque nós compreendemos que nós entregamos algo para Deus, nossos dízimos, nossas ofertas, mas aquilo que fica conosco também precisa ser usado de forma responsável. No final do primeiro bloco, nós falamos um pouquinho sobre empréstimo, a gente entendeu algumas coisas importantes sobre isso e a Karine tinha algo a nos dizer. Tenho algo a dizer ainda, pastor. Falando em dívida, especificamente mais na relação financeira, pegar dinheiro emprestado. Se eu estou pegando dinheiro emprestado, significa que eu não tenho esse dinheiro. Por exemplo, se eu te pedir R$1.000, pastor,
para eu pagar algumas dívidas que eu tenho, porque Você vai receber um não, porque eu não tenho mesmo. Você não tem. Foi uma tentativa. Se eu te pedir R$1.000 para eu pagar uma dívida, porque eu não tenho esse dinheiro, e te falar que eu vou pagar mês que vem, por que tu vai acreditar que eu vou ter mês que vem os R$1.000 se eu não tenho os R$1.000 hoje? Então, se eu estou pegando emprestado, é porque eu não tenho. E a dívida é uma oportunidade que a gente tem de entrar num ciclo insano, porque se eu pegar de um, eu vou pegar de outro, eu vou pegar de outro, e eu vou estar numa bola, daqui a pouco, uma bola de neve, eu não vou conseguir sair dela. E se eu pego emprestado algo que eu não tenho, eu estou querendo manter um padrão de vida que eu também não tenho. Eu estou querendo ser algo que eu não sou, eu estou querendo ser o que as outras pessoas têm. E se eu faço isso, eu quero me igualar a essas pessoas. Mas as pessoas que têm um padrão de vida melhor, se tu for analisar, os especialistas, eles dizem qual que é a melhor forma para tu ter um padrão de vida mais elevado. É tu sempre viver abaixo do que tu ganha. Teu ganho é isso, o teu gasto tem que ser isso. Se tu sempre empatar o teu ganho com o teu gasto, vai ser muito fácil tu contrair dívida, porque algumas dificuldades sempre vão vir, algumas coisas que não estavam previstas vão chegar, e a gente vai precisar contrair dívida. Então, ganhe tanto e gaste tanto. Essa que é uma lei básica, né? Parece tão básico, né? Viver com menos, né, daquilo que você ganha. Você vai falar uma coisa, Diego, então eu vou deixar você falar, porque depois também eu vou fazer uma pergunta e você... Na verdade, eu faço perguntas e você fala o que você tem que falar e depois já emenda. Beleza. Que é a seguinte, pensando nisso, nesse quadro, nessas estatísticas de dívida, de empréstimo, por quê? O que acontece que tanta gente entra em dívida, o que acontece, tanta gente entra em empréstimo? É claro que tem, às vezes, a emergência, mas eu não consigo pensar que talvez esses 60 milhões de brasileiros, todos eles tiveram uma emergência necessariamente. Alguns deles não foi algo emergencial. Por quê? O que faz com que tanta gente, inclusive gente que está nos ouvindo, que está pensando, que talvez não consegue fazer esse raciocínio, porque às vezes a pessoa já está na dívida e não consegue nem entender por quê. Por que a gente entra tanto em dívida e acaba contraindo empréstimos e tudo mais? O nosso guia de estudos traz uma explicação que é a gente quer manter um estilo de vida ou se apropriar de um estilo de vida que a gente não dá conta de manter. E a maioria das vezes, eu acredito que o estilo de vida proposto, imposto, entre aspas, mas eu tenho a decisão de não me submeter a ele, pode ocasionar essa enxurrada de dívidas e empréstimos. E aí uma das lições que são apresentadas aqui é, se você contrair um empréstimo, se você tiver um dinheiro emprestado, devolva ele o mais rápido possível. E eu volto para aquela questão que eu já citei nas lições anteriores. As nossas decisões de compra, na maioria das vezes, são irracionais. Se a gente for levado pelo desejo, a gente não vai usar de racionalidade, né? A gente deu o exemplo do ano passado, o Prêmio Nobel de Economia, né? O Dr. Martin, de Economia. A gente compra porque a gente não pensa porque está comprando, compra por impulso. E aí a gente contrai, mas isso é uma característica do ser humano. Então, cuidar nesses primeiros momentos de decisão antes de comprar alguma coisa, né? O momento da decisão inicial, ela é exatamente a nossa mestre para as consequências. Pastor, e quando o senhor fala assim, por que tantos brasileiros com dívidas? Provável porque o ser humano, como eu, tem o desejo de cobiça, de satisfação instantânea, como a gente vê na Bíblia a todo instante, na história de cada um dos nossos ali, e começa-se, até a lição usa o exemplo de Esaú, que quis as lentilhas, e topa a negociação. Qual é o desafio do empréstimo? Diz Provérbios 22, no verso 7, diz que quem toma emprestado se torna servo do outro. Quando eu vou tomar emprestado, normalmente o ser humano não mede as consequências. Então, quem está emprestando diz assim, e por isso a agiotagem é tão comum no nosso país. Então, me dá a tua casa, já que se você não puder me pagar. Tá, eu aceito dar a minha casa. Então, me entrega o teu carro como garantia. E aí, entrega o carro para poder alcançar. Você aceita um cartão de crédito, porque nos estudos se revela que 74% do problema do endividamento no nosso país é o cartão de crédito. Eu lembro de uma amiga que resolveu quebrar o cartão de crédito para comprar um apartamento. E ela conseguiu, em 2 anos, comprar o apartamento dela. Porque ela quebrou o cartão. Ela falou, Ivy, eu não uso mais cartão. Existem algumas estratégias. Uma simples, ela disse que quando vai ao supermercado, algumas semanas atrás, ela ora antes de ir. Tem mais uma, que é importante. A oração tem a ver com a ação. É evitar ir ao supermercado com fome. Porque se você for com fome, ou se você for fazer uma compra triste, como nós já conversamos,
conversamos, teu desejo de cobiça e de satisfação instantânea é muito maior. Então, existem alguns mecanismos que nós podemos, ao que parece, eles são simples, mas que são eficazes para que essa decisão inicial seja mestre em relação às nossas consequências. E é engraçado, assim, você anda pelo shopping, você entra numa loja X, é uma enxurrada de cartões, né? Não, você tem crédito, não precisa comprovar nada, pega aqui um cartão. Daí você vai ali, pega aqui outro cartão. A gente é bombardeado com opções de compra de um dinheiro que não é seu, é ilusório. Olha, eu estou te dando um crédito, mas ele está embutido juros, manutenção e etc. E aí você se vê preso a esse mundo de estímulo para a compra e uma compra de algo que você não vai dar conta de pagar. E é muito perigoso. E a gente estava conversando no intervalo, né, Ivy, sobre os impactos das dívidas na vida familiar, como algo complicado, como sendo um dos carros-chefes, infelizmente, para o divórcio, para a perda de vínculos familiares. Então, é algo que a gente deve pensar, é algo sério, porque essa satisfação instantânea no mundo vai causar, melhor dizendo, marcas muito fortes, consequências muito fortes na nossa vida. Pode falar aí. Eu lembro que quando eu casei, algumas amigas falavam assim, olha, não mostra tudo que você compra pro seu marido, hein? Dá uma escondidinha no sapato, alguma coisa aí, porque isso pode causar. E aí eu fiquei pensando, gente, se eu fizer isso eu não vou estar mentindo, porque eu sempre comprei as coisas e sempre gostei de sapatos, de roupa. E quando o Douglas veio chegar com uma sacola, ele fala assim, é um sapato novo? Eu faço, é sim. E eu conto e eu já percebo nele um filtro que talvez eu não tenha tido. E isso me ensinou também a reprogramar minha vida financeira, pela simplicidade que o Douglas me ensinou a viver. A vivência 2 pode se tornar uma bênção nesse sentido ou é um desafio, pastor? Porque no Poder Judiciário, as inúmeras demandas que nós temos é sobre a questão financeira, na família, entre amigos. E sabe qual é o maior desafio quando a gente toma emprestado? É o sentimento que nós temos em relação ao outro. Sabe aquela crença limitante que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha? Então, se ela me emprestou, é porque ela tem. E por que eu tenho que pagar? E, pastor? Ainda mais quando é amigo, né? E se eu tomei emprestado do banco, por que eu tenho que pagar se Jesus vai voltar? Sério, pensando bem, e nós já ouvimos muito isso, assim, em casos, em situações, por que eu devo pagar se Jesus vai voltar? Por que eu tenho que honrar a BJ com as minhas dívidas da terra? Exatamente porque o desafio não é o empréstimo, é essa ponderação que eu faço, não é o preço, porque isso tem preço, é possível de se pagar, mas são os sentimentos tóxicos, porque o inimigo conseguiu transformar a vida financeira, que é ligada com a nossa vida espiritual, num caos para a humanidade. Ótimo você falar disso, da vida financeira ligada com a vida espiritual. Como é que é essa vida? Porque às vezes a pessoa separa as coisas na cabeça. Eu sou um líder de igreja, eu tenho responsabilidades, eu canto, eu prego e a minha vida financeira, minhas dívidas é uma outra coisa, é um outro campo. Existe uma dicotomia, essa é uma palavra que a gente sempre usa aqui no Código Aberto, que existe uma dicotomia às vezes entre as coisas. E a pessoa então está indo numa direção e ela está aqui, não, mas eu estou cumprindo minhas responsabilidades com Deus. Como que essa vida, às vezes endividada, essa vida com empréstimo, essa vida de tentar, como a Karine falou, cobrir uma coisa e aí descobre outra e tem que sair. Como que isso pode afetar a minha relação com Deus? Olha, eu acho a relação direta. Às vezes a pessoa diz, não, a minha dívida, os meus empréstimos não tem a ver com a minha vida espiritual. Na minha opinião, eles estão totalmente interligados. Porque uma vez que eu tenho isso, contraí uma dívida, eu não tenho condições de pagar para manter um estilo de vida que eu não posso manter, invariavelmente isso vai causar vários transtornos associados à mente. Potencializa sintomas ansiosos, né? Pessoas que já têm um perfil compulsivo acabam estimulando uma vida de dívida e aí isso sobrecarrega a mente. E uma mente sobrecarregada, uma mente altamente cansada ou preocupada com esses elementos, não vai conseguir adorar do modo correto. Não vai conseguir entender os planos de Deus do modo correto. Então, na minha opinião, a dívida ela pode potencializar sintomas mentais, de doenças mentais, né? Como é que uma e pessoa... que altera a adoração. E como é que uma pessoa endividada, quando ela está complicada financeiramente, ela pode ser grata e desenvolver atitudes de gratidão? Como é que ela pode ter contentamento ao olhar o outro ter mais do que ela? Isso é possível.
mas é mais desafiador. Então, como é que ela pode impedir a inveja, pastor? Porque a pessoa endividada, olhar o outro contando sobre a posição profissional, onde foi promovido, ou a aquisição de um imóvel, a pessoa sempre olha e começa a julgar que Deus não está cuidando dela, ou não está atendendo às suas petições. Sim. E isso vem de certas atitudes nossas, não significa que não tenha saída. E eu volto naquela frase que ela parece cruel da mamãe, mas que é verdade. Tudo que o dinheiro compra é barato, mas o que os nossos sentimentos geram podem ser totalmente destrutivos, como disse o Diego. E um sentimento que não consegue manter um raciocínio claro, sabe? Porque os sentimentos, eles inundam tanto a nossa mente, potencializa tanto, tem tanto neurotransmissor bombando para saciar o teu desejo, que você não tem uma atitude racional. E aí a gente cai no erro. Pastor. Ah, tá. Pode ir. Pra Karine. Eu acredito que quando a gente tem o desejo de contrair uma dívida, é porque a gente está contemplando algo que a gente não deveria estar contemplando. A gente está buscando um conforto, a gente está buscando ter uma vida melhor do que a gente consegue pagar, digamos assim, né? E como que a gente busca esse conforto mesmo sem querer? Através dos meios de comunicação, que a gente já falou aqui, qual que é o impacto do meio de comunicação na nossa vida, o que as publicidades fazem, porque tu pode não estar querendo contrair uma dívida, mas tu está ali assistindo televisão e de repente tu descobre que tu precisa de um produto que tu não precisa. Por isso eu quero fazer um convite para aqueles que estão nos assistindo a assistir apenas a Novo Tempo, porque na Novo Tempo nós não temos publicidades pagas, todas as nossas publicidades são de cunho social, educativo e que elevam a Deus. A única publicidade que nós fazemos aqui é fazer a pessoa buscar mais a Deus. Legal, muito bom pensar sobre isso. O Elias ia falar alguma coisa também? A questão da satisfação instantânea é bem característica de uma mente descontrolada, né? A gente falou muito aqui da consequência em satisfazer esse desejo imediato, mas o contrário também nos traz um benefício enorme. Ele exercita a temperança, né? E nós, como mordomos, né, devemos estar em dias com a temperança em relação... Temperança, só para fazer uma coisa importante, é o seguinte, quando a gente fala de temperança, para quem está nos assistindo, estamos falando de equilíbrio, de domínio próprio, né, de moderação. Exatamente. E assim, retardar a satisfação, essa satisfação é um princípio aprendido, né? É algo que nos ensina a controlar os nossos desejos, os nossos impulsos e também nos ensina a lidar com as situações de pressão do nosso dia a dia em vários outros aspectos, né? Então, o contrário das consequências que a gente está falando, exercitar a paciência nesse aspecto de não contrair uma dívida imediata, nos prepara para lidar com diversas situações na nossa vida que vão nos tirar de problemas grandiosos, até problemas emocionais, que eu acho que são os mais graves, né? E eu acho que com isso a gente chega num ponto importante, a gente vai trazer no próximo bloco, que é a respeito dessa necessidade que a gente tem como mordomos de, em algum momento, dizer não para a gente mesmo, né? De a gente conseguir dizer não para os nossos impulsos, para os nossos desejos. Como fazer isso, como viver dentro dos recursos, isso tudo é assunto para o terceiro e último bloco do Código Aberto, então fica por aí que a gente já volta para encerrar a nossa discussão. Estamos de volta, terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Nós estamos conversando sobre dívidas, sobre empréstimos, sobre como viver dentro dos próprios recursos e como isso afeta a nossa espiritualidade e como dizer não para a gente mesmo pode beneficiar a nossa caminhada com Deus. E nesse momento, a gente vai tentar juntar tudo isso de uma forma um pouquinho mais concisa através do vídeo que o pessoal do Ponto de Referência preparou. Então fica com o vídeo. Alguns têm uma visão deturpada do cristão como alguém miserável, fracassado e ignorante financeiramente, o que, segundo a Bíblia, é completamente errado. Temos vários exemplos bíblicos de homens fiéis a Deus e sábios, prósperos nos negócios e detentores de bens e riquezas. A Bíblia fala muito a respeito do dinheiro, seus perigos, cobiça, avareza, mas também da importância de administrá-lo com sabedoria. E uma das claras recomendações é evitar dívidas a todo custo. A lei áurea financeira é viver de acordo com a sua renda e possibilidades.
E como cristãos, essa lei deve ser mais firmemente seguida, porque além de ser inteligente, é ordem de Deus. Pegar emprestado e gastar algo que não é nosso é assumir um estilo de vida sem ter capacidade e porta de entrada para cobiça e amor às coisas desse mundo. Esse estilo faz parte da nossa cultura, onde a necessidade de possuir algo é tão forte que as pessoas, tanto ricas quanto pobres, se endividam com dinheiro que não é seu, para comprar algo que não precisam e tornam escravos de um ciclo vicioso. Ciclo que tem acabado com vidas, famílias e planos. Como seguidores de Cristo e mordomos, devemos fugir desse ciclo, dessa cultura destrutiva e, apesar dos ataques midiáticos, desenvolver controle sobre nossas paixões e desejos. E o primeiro passo para administrar melhor os recursos que Deus colocou em suas mãos é evitar desperdícios, pois o homem insensato desperdiça. Para isso é muito importante ter um orçamento familiar, estar ciente de seus ganhos em contraste com os gastos e corrigir falhas. Isso é ter responsabilidade em administrar. Uma das promessas do Senhor a seus filhos é que emprestarás a muitos, porém tu não tomarás emprestado. Mesmo sem ser imoral, contrair dívidas pode nos enfraquecer espiritualmente, roubar nossa liberdade, afetar nossa capacidade de ajudar o próximo e a obra de Deus, e tirar a oportunidade de receber as bênçãos de Deus. A sabedoria financeira nos induz a, além de não ter dívidas, construir uma reserva financeira, não com o objetivo de acumular riquezas nessa terra, mas para eventuais necessidades. Foi assim que, instruído por Deus, José conseguiu salvar o Egito da fome e ainda trazer grande prosperidade ao reino. E lembre-se que o bom mordomo busca desenvolver suas habilidades para ser mais eficaz e administrar melhor os recursos do Senhor, como a parábola dos talentos, não para juntar riquezas neste mundo, mas para fazer a obra de Deus. Deus quer que você seja o melhor que você pode ser, sempre com foco na eternidade. Que a paz seja convosco. Estamos aí novamente, de volta, e depois do vídeo a gente sempre tem a música. A nossa sequência aqui é essa, a gente tem o vídeo, resume um pouquinho, e aí antes da gente terminar a nossa conversa, a gente vai ouvir a música dos discípulos, que eles já cantaram pra gente na semana passada e hoje de novo cantarão. Qual é a música de hoje? Oração. Oração? Isso. Então tá bom, que Deus abençoe vocês mais uma vez. Amém. Estou tentando descrever o que vai no coração, sentimentos que estão dentro de mim, frases soltas pra contar, tanta coisa pra dizer. Conversar sem me importar com porquê. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Teu silêncio é tua voz, são as pausas musicais da canção que ecoa dentro de mim. O meu grito transbordou no sorriso, a gratidão, tempestade que me ensina a ouvir. Basta crer.
confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Venha a nós o vosso reino, seja feito o teu querer, nessa terra e também no céu. Que eu vença ao ser tentado, nos livrai de todo mal. Teu é o reino para sempre, amém. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Quero estar ligado a ti. Amém. Eu e o BJ, a gente estava conversando sobre essa música. Estamos falando porque essa música é uma música, vocês já ouviram, que é uma música muito bonita e tudo mais e tal, mas é uma música que ele já matou de ouvir já, né? Já arriscou já de ouvir tantas vezes e que eu também já ouvi bastante e me acompanhou em momentos de empolgar. Ela já me empolgou, já me jogou também no chão já, e às vezes a música faz isso também, né? Joga a gente no chão, dá umas agonias importantes assim. Então, agradecer a vocês por compartilhar essa música, por terem gravado também, mas por compartilhar essa música com a gente, viu? Amém. E eu estou falando com a gente, mas estou falando de mim pessoalmente, porque a música tem feito sentido para mim. Então, obrigado, viu? Que Deus abençoe vocês. E peço desculpa por ter matado a música. Tá de tanto ouvir. Ouvi tanto, mas estou ressuscitando ela. Ela me matou de, né, nesse sentido de ouvir muito, exaustivamente. Nós saímos do segundo bloco falando um pouquinho sobre essa relação dessa vida, às vezes de dívidas e de empréstimos, essa vida para além dos recursos que eu possuo, que na verdade são de Deus, e como isso afeta a vida espiritual. E vocês falaram aqui de alguns aspectos, mas tem uma coisa também importante, que a gente falou sobre dízimos e sobre ofertas, que é um dinheiro que a gente entende que precisa ser destinado para a pregação do evangelho, para a expansão da causa, o dízimo como reconhecimento daquilo que é de Deus, a oferta como sendo essa gratidão para aquilo que Deus faz. Mas aí, então, se eu estou em dívida, isso também pode colocar em risco a minha fidelidade nesses aspectos. Porque se eu preciso tirar de algum lugar, que nem a Karine falou, eu corro risco também de acabar tirando desse daí. É porque você tende a pensar o seguinte, o meu credor, ele pode me colocar nas instituições de crédito, né? Eu posso ter meu nome aí no Serasa. E Deus SPC. tem um SPC. Qual que é o SPC, entendeu? Ele vai vir bater na minha porta aqui, então isso pode causar uma certa mornidão, vou usar essa palavra, a primeira que vem na minha cabeça,
para o conformismo. Não, eu vou pagar primeiro o homem e aí eu posso colocar em xeque, né, as questões que Deus... Não em xeque, né, mas em xeque-mate. E mês que vem, a gente sempre pensa, aí mês que vem eu devolvo. Que eu não consegui devolver esse mês, eu devolvo mês que vem. Aí a gente vai contraindo uma dívida enorme. E como com Deus a gente não precisa empenhar alguma coisa de garantia, né? Fica mais... E assim, eu acho que a base de tudo é isso que a gente até falou um pouquinho no bloco anterior, que é a questão da vida financeira influenciando a vida espiritual, né? Na verdade, é a mesma vida. É tudo vida. Tudo é né? vida. A gente tem um conceito meio grego, né? De a vida aqui, a vida ali, a vida financeira. É tudo vida. Então, se eu comprometo a minha vida financeira, isso vai ter impacto direto na minha vida emocional. Então, assim, a gente precisa cuidar disso com unhas e dentes, porque essa é a base, inclusive, da questão espiritual da nossa vida. Pastor, eu já atendi muitas pessoas que, em decorrência da questão financeira, a tendência e a vontade era retirar a sua própria vida, na questão do suicídio. Então, se eu posso deixar aqui um apelo com muito carinho, é que você programe a sua vida para eliminar as dívidas. Aí a pessoa pode dizer, mas de que maneira? Aqui, dentro do direito, a gente tem 2 sistemas bem interessantes. Eu posso só... Só uma coisinha, Vinícius, porque eu acho que você vai entrar num assunto importante, que é da gente começar, talvez, a oferecer alguns recursos. E antes da gente fazer isso, deixa eu só fazer uma última pergunta para fechar essa questão da relação, dessa relação com dízimos e ofertas, porque é o seguinte, alguém que está ouviu a gente falar sobre isso e pensou, mas, para vocês estão falando sobre isso, mas eu tenho dívidas, Deus prefere então que eu continue com dívidas? Não é melhor então eu deixar de entregar aquilo que é de Deus e resolver minha dívida? Porque se Deus é amor, Ele vai me entender. Se eu deixar de devolver, se eu deixar de ofertar e saldar as minhas dívidas. Então... Na verdade, o dízimo e a oferta, ele é esse antídoto contra as dívidas. Então, assim, é a nossa prioridade e, embora a gente queira se livrar logo das dívidas, o fato de omitir os dízimos e as ofertas, na verdade, não vai estar contribuindo para a nossa reeducação. Então, assim, a prioridade, mesmo que você que esteja assistindo a gente, tal, endividado, prioridade, primeiro, Deus. Dízimos, ofertas, não mexa nisso. Eu sei que é difícil, o meu desafio como Victor é a questão da organização financeira. E isso muitas vezes, em nome de estar desorganizado ali, isso acaba sendo comprometido. Então, assim, a gente precisa cuidar muito com isso. Eu digo isso para mim. E prioridade, o que é de Deus. Porque minha oferta acaba sendo um ato de disciplina, pastor, para me ajudar nessa eliminação. E também, porque assim, tem uma coisa bem importante, que é um conceito que eu acho que, não me lembro se a gente passou por isso de forma muito clara, mas a fidelidade a Deus. Deus não vai me faltar. Aquilo que eu entrego para Deus não vai faltar em mim. Claro, mas se eu pegar isso e usar para pagar as minhas dívidas, Deus vai honrar, mesmo a gente devolvendo o dízimo, entregando oferta, Ele vai honrar o seu compromisso de fazer com que a nossa vida seja viável e possível com aquilo que nos fica nas mãos. A matemática de Deus não é igual à nossa matemática, né? Se eu recebi R$1.000, eu tenho que devolver os meus 10%, que são R$100. E a matemática de Deus mostra para mim que R$900 valem muito mais do que R$1.000. Eu consigo fazer muito mais. E antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E agora voltando, porque a gente chegou nesse ponto importante, que você tinha coisa a mencionar, que pode nos ajudar agora a pensar, eu estou com dificuldades, você falou do caso das pessoas que até querem tirar a vida, estou com dificuldades, que caminho de volta eu faço? Buscar eliminar as dívidas seria uma saída, através da disciplina. Aí a pessoa pode dizer, mas como assim? Por exemplo, às vezes a falta de informação gera esse desespero emocional. O Poder Judiciário no nosso país, eu não posso falar em nome, mas se vocês pesquisarem, vão ver que pelo menos uma vez por semestre, uma vez por ano, abre as suas portas para os devedores negociarem com seus credores as formas de pagamento. Porque dormir com dívidas é algo que tira a minha paz. E sabe qual é o grande desafio do devedor? Ele não tem coragem de dizer que é devedor. Então, se ele pedir ajuda, ele já está buscando a cura, pastor. Seja buscar um pastor, seja buscar num programa como Se Planejar, como é que ele pode pagar. Dentro do direito, existe uma forma de extinguir a obrigação da dívida. Algumas formas. A principal nós chamamos que é o pagamento. Eu devo pagar aquilo que eu assumi. Mas existe uma outra forma, que se chama dação em pagamento, que é eu dar no lugar alguma coisa, já que eu não tenho dinheiro. Então, o devedor pode procurar o seu credor para dizer,
olha, eu tenho um carro, você aceitaria um carro? E nós negociaríamos, tenho meu trabalho, posso fazer aí o sistema da compensação nesse sentido? A pessoa precisa de orientação. Quem está em dívida fica enfraquecido emocionalmente, fica envergonhado e às vezes não pede essa ajuda. Um outro sistema, e aqui eu vou falar para os credores, tá? E aí vão dizer assim, você é credora de alguém para dizer isso? A lei promove, e isso me lembra Cristo, o Instituto da Remissão, que é o perdão das dívidas. E essa é uma forma de calibrar também. Aquele que emprestou, se puder, perdoe o seu devedor. Aí você vai dizer, Evelise, é sério? Sim, porque normalmente os clientes que me procuram para cobrar é com o intuito de vingança e não é para receber o valor. Não é porque necessita receber aquele valor, é porque quer ver o outro na miséria para ensinar que o outro deve pagar. Será que essa é a melhor forma? Uma outra dica que eu acho que vai ajudar muitas pessoas aí que têm dívida é a questão da organização mesmo. Às vezes a gente entra na bola de neve, tanta coisa que às vezes a gente tem até preguiça de olhar. Então, assim, sabe, faz esse esforço, senta, coloca no papel, escreve. Tem alguns aplicativos que ajudam nisso, me ajudou bastante, para se organizar, sabe? Não entre, às vezes, pelo medo, a gente deixa aí. Não, busca essa organização, que é um primeiro passo muito importante para resolver essa situação. Só que sozinho fica mais desafiador, pastor. Por isso eu chamo a atenção com amor, assim, peça ajuda para alguém. Peça ajuda para alguém. Pastor, eu quero dar uma dica para quem está nos assistindo, para aqueles que estão com dívidas. Para nós também, caso tenha alguém aqui com dívidas, né? Se você está com dívida, peça ajuda para Deus, porque Deus, ele é maravilhoso em libertar nós, pessoas, nós pecadores, do endividamento do pecado. E se a gente pedir ajuda para Ele, Ele pode nos livrar também do endividamento financeiro. A gente primeiro precisa fazer, como o BJ falou, fazer um planejamento, orar, parar de cavar o buraco, se a gente quer sair dele, e assistir coisas que nos edifiquem nesse sentido. Como, por exemplo, assista ao Saldo Extra, que vai te dar várias dicas de como sair do buraco. Muito Perfeito. Bem. Então, acho que os colegas reforçaram bem isso. Antes de você também utilizar as estratégias que a Ivy bem colocou, tem aquela metáfora, né, de você primeiro costura o bolso, já que está caindo as moedas aí, veja onde está sendo o seu gargalo. O que está sendo? Será que está sendo na alimentação? Será que tem sido no lazer? Onde você está com o seu bolso furado, né? Onde que ele está extravasando mais dinheiro? Né? Tomar um cuidado para saber em qual via. Hoje os bancos, os aplicativos, hoje mostram onde você está gastando. Eu estou gastando mais com vestuário, eu estou gastando mais com isso. E aí peça ajuda, sabe? E essa ajuda, eu acho que um dos maiores prejudicados é a família. Então, em família, sentem em família. Você, esposa, sente com seu esposo, sente com seus filhos, conversem em conjunto, né? Uma administração em conjunta disso. Então, acho que é importante. Não só reforçar isso mesmo, um aplicativo me ajudou muito, o aplicativo Guia de Bolso, só para citar aqui, às vezes alguém quiser procurar algum, mas procure formas. E teve um pastor que me marcou muito como pastor da minha igreja, que ele ajudou uma família que eu conhecia, que estava quase se divorciando por questões financeiras, e ele sentou, ajudou, e assim, procure ajuda, que Deus vai usar pessoas para te ajudar. Eu acredito que quando a Karine falou sobre orar, e aí fica esse convite para você, que é um orar para que Deus abra sua mente, te dê caminhos pelos quais você consiga colocar a sua vida em ordem. Se você não tem dívidas, mantenha-se organizado. Se você tem, faça uso dessas dicas que foram dadas aqui, mas acima de tudo, viva consciente de que tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Você devolveu o seu dízimo, você entregou a sua oferta. O que fica nas suas mãos precisa ser usado de forma responsável, porque não é apenas o dízimo que glorifica a Deus, não é apenas a oferta que glorifica a Deus. O que fica nas minhas mãos também precisa ser usado para a glória de Deus. Que Deus abençoe você, que você faça bom uso das dicas que nós demos aqui, e na semana que vem a gente volta continuando as nossas conversas aqui no Código Aberto.